Olá, meu nome é Márcio e este é o 8º episódio desse podcast. Esse é um projeto que eu criei com o objetivo de abrir espaço para falar um pouquinho sobre livros que de alguma forma influenciaram minha carreira. E esse episódio é focado em você, pessoa desenvolvedora Java, já que hoje vou falar sobre o livro Effective Java, que na versão em português ganhou o nome de Java Efetivo. Então, bora começar? O autor deste livro é o Joshua Block, e a terceira e mais recente edição, pelo menos até o momento da gravação desse podcast, foi lançada em 2018 e atualizada para o Java 9. Claro que hoje já temos o Java 14 e o 15 está chegando já já, mas isso não atrapalha muito a experiência. Esta obra, ao longo de suas 419 páginas, tem muito, mas muito conteúdo bacana para quem programa nesta linguagem. O capítulo 1 tem 2 páginas e é apenas uma introdução sobre do que se trata o livro. E logo de cara, ele já fala um pouco sobre a proposta. A premissa é que não basta saber a sintaxe da linguagem. Não é suficiente apenas sermos capazes de escrever códigos que apenas resolvem o problema em questão. Precisamos escrever códigos de tal forma que seja fácil de modificarmos no futuro. E, no capítulo 2, o autor já começa falando sobre fábricas estáticas e explica as vantagens de se utilizar este padrão de projeto ao invés de construtores. Aliás, ao longo do livro você encontra várias citações sobre os padrões definidos lá no famoso livro Design Patterns. Então, é interessante que você já tenha alguma noção sobre esse assunto. Mas, caso ainda não esteja muito familiarizado com esse tema, não precisa se preocupar. Antes de aplicar os padrões, ele sempre faz um resumo para a gente lembrar do que se trata. Ainda no capítulo 2, vamos ter um bom exemplo de como utilizar o famoso padrão de projeto Builder, além do controverso Singleton. E uma passagem importante desse capítulo é a parte que fala sobre injeção de dependência. Confesso que, na minha carreira como programador Java, demorei um bocado para entender bem esse conceito, mas depois que caiu a ficha, a arquitetura dos meus softwares nunca mais foi a mesma. Finalmente consegui escrever códigos muito mais desacoplados e fáceis de testar de forma automatizada. O capítulo 3 vai explicar bem o conceito do princípio de substituição de Liskov, que é o famoso L do Solid. Nesse mesmo capítulo, vai ainda falar sobre por que devemos evitar herança, dando preferência para composição. Outro tema bastante recorrente, muito importante, quando o assunto é orientação a objetos. Em alguns momentos, o livro pode exigir um pouco de paciência da leitora, pois entra bem em detalhes. Mas detalhes esses que são muito importantes. Então, não sei se dá para chamar de detalhes, né? Digamos que são coisas que, para muita gente, seriam detalhes, mas que o Joshua consegue mostrar que, na verdade, são muito importantes. Por exemplo, as 13 primeiras páginas do capítulo 3 são apenas sobre como sobrescrever os métodos equals e hashcode de forma eficiente. A maioria das pessoas que eu conheço simplesmente deixam a ideia criar automaticamente esses métodos. Essa é a verdade, né? Mas, depois de ler esse capítulo, fica evidente que essa tarefa é muito mais complexa e importante do que parece. Outras dicas do livro incluem, por exemplo, evitarmos sobrescrever a interface clone. Explica todo o histórico dessa interface e como fazer a mesma coisa de forma mais segura, através de copy constructor ou copy factory. Enfim, vai falar sobre boas práticas em geral que toda pessoa desenvolvedora Java deveria saber, mas que acho que na verdade poucas realmente dominam e praticam. Não seria possível listar aqui todas as boas práticas que são apresentadas, mas uma delas, bastante importante, é minimizarmos a mutabilidade de nossos objetos. Esse assunto tem entrado cada vez mais em discussão nos últimos anos, já que é uma grande fonte de bugs. O pessoal da programação funcional nos alerta sobre isso há décadas, mas, no Java, mutabilidade ainda é algo bastante comum e, em alguns casos, necessário. Mas o autor mostra o porquê e como evitar esta prática em muitas situações. O autor dedica ainda um capítulo inteiro para falar sobre generics. São 38 páginas sobre esse tema, que,
embora já exista desde a versão 5 do Java, muitas vezes me parece ser pouco compreendido ou subutilizado por muitas pessoas desenvolvedoras. E é uma daquelas coisas que, quando bem compreendidas e utilizadas nos lugares certos, pode fazer toda a diferença. O capítulo 6 vai falar sobre enums e as famosas annotations. Já o sétimo é dedicado às lambdas e streams, outro tema muitas vezes subutilizado e que, assim como generics, uma vez compreendidas e bem utilizadas, mudaram completamente a forma como eu desenvolvo softwares. E esse livro é capaz de explicar tudo isso de uma forma bem bacana. O capítulo 8 tem um título que de certa forma me chamou a atenção. Tem apenas uma palavra: methods. Simples assim, methods. Mas, claro, Java sendo uma linguagem orientada a objetos, saber escrever boas assinaturas de métodos, com nomes, parâmetros e retornos que fazem sentido, é fundamental. Afinal, é parte essencial de como nos comunicamos com as demais pessoas desenvolvedoras e documentamos e modelamos nossos sistemas. Já o capítulo 9 apresenta questões gerais da programação e levanta alguns alertas importantes, como por exemplo para evitarmos o uso de float e double para valores monetários, que é um erro comum. Quem nunca usou esse tipo de variável e no final ficava com uns centavos faltando ou sobrando, que atire a primeira pedra. Nesse capítulo, o autor também fala um pouco sobre otimizações prematuras, outro problema bastante recorrente, além de convenções de nomes, aquelas coisinhas mais básicas, mais fundamentais, padrões de nomes de classes, constantes, type parameters e etc. O capítulo 10 é relativamente curto e é sobre exceptions. Já o 11 é provavelmente um dos mais interessantes, e o tema é concorrência. Confesso que tinha algumas coisas ali que eu desconhecia e ele dá várias dicas de como desenvolver códigos para serem executados paralelamente de forma segura. E eu já perdi a conta da quantidade de vezes que fui chamado para ajudar times que estavam com problemas de concorrência, que são difíceis de encontrar e algumas vezes bastante constrangedores para o time. Afinal, como explicar para o cliente que os dados de outra pessoa estão aparecendo na tela? É complicado, né? E, por último, no capítulo 12, o autor fala sobre serialização de objetos. E, logo de cara, já fala para evitar o uso desse recurso da linguagem. E, claro, mostra em detalhes os perigos de se utilizar esse mecanismo e como fazer isso de uma forma segura. Bom, definitivamente, este não é um livro para quem está começando a digitar suas primeiras linhas de código, mas é essencial para toda pessoa desenvolvedora Java que deseja trabalhar profissionalmente com esta linguagem. Se você é ou está muito próxima de se tornar uma profissional, ou seja, já trabalha ou está em busca de oportunidades para trabalhar com esta linguagem, você precisa ler este livro. O universo de programação Java seria muito melhor se todas as pessoas desenvolvedoras tivessem lido essas 419 páginas com atenção. E é isso aí. Este foi o 8º episódio desse podcast e espero que você tenha gostado. Se quiser, pode mandar sua opinião, críticas ou sugestões para mim através do e-mail marcio@segunda.tech. Beleza? Boa leitura para você e até o próximo livro.